Bom dia, meus alunos, bom dia, minhas alunas queridas, para todos o meu abraço virtual para vocês. Então, hoje eu farei para vocês um vídeo de melhoramento e vou falar sobre o melhoramento de espécies autógamas. Então, nesse primeiro vídeo aqui, vou falar dos tipos de variação hereditária, vou falar de hibridação e seleção de genitores. E farei outro vídeo sobre o retocruzamento, para que não fique um vídeo muito longo. Então, os tipos de variação hereditária. Então, o primeiro é a interação gênica aditiva. Então, nesse tipo de interação, interação gênica, então, ocorre a ausência de dominância, tá? Então, não tem a dominância de um alelo sobre o outro, tá? Mascarando a expressão do outro. Então, cada alelo contribui para o fenótipo, tá? Eles vão juntando, e aditiva somando. Então, o exemplo é a cor do tegumento da semente. Por exemplo, um gene com 2 alelos, né? Então, a média da geração F1 é igual à média dos pais, tá? Então, isso pode ser calculado. E a conclusão desse tipo de variação? A seleção é facilitada. Então, um indivíduo selecionado mantém as características hereditárias nos descendentes. E é desejável nos programas de melhoramento, tá? Porque o programa vai ser fácil, né? Seleção facilitada, e não vai ocorrer dominância dos alelos. O segundo tipo de variação hereditária, então, é a interação gênica devido à dominância. Então, aqui está ocorrendo a dominância, né? Então, o valor do fenótipo está ligado ao loco. Então, a média em F1 é igual à média do pai dominante. O que significa isso aqui? A média em F1 é igual à média do pai dominante. Então, se cruza uma planta, que tem alelos dominantes, então, o pai dominante ele vai ser azão. E a média de F1 não vai ser todos heterozigotos? Então, o heterozigoto, azão-azinho, vai ser igual ao azão-azão do pai, tá? Então, o alelo dominante vai mascarar a expressão do alelo recessivo aqui nos filhos F1. Então, a conclusão desse tipo de variação. A seleção é dificultada. Indivíduos selecionados irão segregar. Então, em F1 está ótimo, né? Só que em F2, F3, F4 ele já vai segregar. E a média não vai ser mais igual à média do pai dominante. A média vai cada vez caindo. Então, a média cai de uma geração para outra. Então, na prática, é interessante só para alguns produtos intermediários, tá? De acordo com as exigências do mercado. Então, o produto comercial que não seja muito grande. O exemplo que eu coloquei aqui é a cebola pequena, tá? Então, por exemplo, eu só compro cebola pequena, porque eu faço pouca comida, então eu só compro cebola pequena, que eu corto ela toda e pronto, não precisa guardar na geladeira. Então, em alguns casos, esse tipo de interação aqui é desejável, tá? Os produtos que segregam. E o terceiro tipo de variação hereditária é a interação gênica de sobredominância. Então, a média de F1 é maior que a média dos pais, tá? Então, os filhos são melhores do que os pais. E a média em F2, ela é menor que a média de F1, tá vendo? Vai segregar e a média vai diminuir, tá? Em F3 vai diminuir mais, então, essa média vai caindo aí. Então, a sobredominância só acontece no híbrido F1, né? Na primeira geração. Então, a conclusão desse tipo de variação. Então, não é interessante. A seleção é dificultada. Então, indivíduos superiores selecionados irão segregar, não mantendo as características, tá? Então, a média cai, tá? Então, só é interessante no milho híbrido. Então, no milho híbrido, é esse o processo que se busca, a sobredominância, tá? Eles cruzam 2 linhagens, plantas pequenas, plantas baixas, assim, a gente olha para elas, não tem muito potencial. Mas, quando cruza, o híbrido F1 é altamente produtivo, tá? A planta é maior, ela tem então, é a heterose. Aí eu ganho,
da heterose ou o vigor do híbrido. Então, ele é muito vigoroso e muito produtivo, tá? Desde que se escolha os pais corretos, tá? Então, a hibridação. O que é a hibridação? É o cruzamento, né? Então, é o método de melhoramento que tem por finalidade combinar em um mesmo indivíduo os genes desejáveis que se encontram em indivíduos diferentes. Então, cruzar dois para se ter um híbrido F1 muito, né, vigoroso e produtivo. Então, é um dos métodos mais difícil, trabalhoso e que demanda um maior tempo que os métodos de seleção massal, introdução e linhas puras. Lembra? Eu já passei, por exemplo, seleção massal, não faz cruzamento, tá? Eles só vão selecionando as melhores plantas, plantando, né? Então, não faz cruzamento. Na hibridação é onde se cruza um genitor com outro genitor e vai ter os híbridos, tá? Os filhos desse cruzamento. Então, deve ser utilizado quando as plantas deixarem de apresentar resultados satisfatórios. O que significa esse não apresentar resultados satisfatórios? Um exemplo, uma planta que é altamente produzida e produtiva, que os produtores gostam muito de plantar, tá? Aí ela teve uma quebra de resistência por uma determinada doença. Aí os melhoristas vai pegar aquela cultivar com o nome conhecido, tá? E que os produtores gostam e vão fazer, por exemplo, um retocruzamento com uma outra que tenha os genes de resistência. Então, eles vão fazer esse retocruzamento, então, vão fazer essa hibridação e fazer o processo de retocruzamento, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo. Então, é isso aqui, tá? Se ela quebrou a resistência, eles vão recuperar essa resistência nessa cultivar já conhecida e altamente produtiva, tá? Então, o objetivo da hibridação, gerar variabilidade genética para proceder à seleção. Então, quando se cruza duas, nós vamos gerar a variabilidade genética, tá? Então, o cruzamento sexual, ele vai gerar essa variabilidade genética. E essa variabilidade genética, ela é maior, ela pode ser maior ou menor, mas por quê? Se a base genética for ampla, então vai ter muitos alelos ali, tá? Então, vai ser uma alta variabilidade genética. Se a base genética for estreita, que é a ponta do triângulo que eu já mostrei para vocês, então ela vai já ter perdido muitos alelos. Então, essa variabilidade não será tão grande, mas ainda assim vai gerar variabilidade, tá? Porque se eles cruzarem duas cultivares já muito produtivas e já utilizadas, elas já perderam, né, muitos dos seus alelos. Então, essa base genética está estreita, tá? Então, as etapas de hibridação. Então, primeiro é a escolha dos genitores, tá? Escolher os pais para que eu tenha uma grande variabilidade e um vigor híbrido, tá? Então, obtenção de população híbrida. Então, obter a população F1 e depois conduzir a população segregante F2, tá? Então, todos é igual nessas três primeiras fases. Depois é que vai mudar, dependendo do método que o melhorista estiver utilizando. Eu acho que essa hibridação já está ok aqui. Então, a seleção dos genitores. Então, os programas de melhoramento envolvem recursos humanos, infraestrutura, tá? Então, são, né, os pesquisadores, os técnicos, são várias pessoas para dar suporte para esse melhorista, para ele fazer esse programa de melhoramento, tá? Para ajudar na hora de fazer o cruzamento das plantas, né? Porque as flores são muito pequenininhas. Então, a infraestrutura, tá? De laboratórios, de local para plantio, métodos adequados de melhoramento, eles vão, durante o planejamento, saber qual método será utilizado. O germoplasma, né? Que são as plantas que ficam no banco ativo de germoplasma, tá? Para que eles façam esses cruzamentos. Então, é uma logística muito grande e isso demanda, né, recursos humanos, infraestrutura e recursos financeiros, tá? Eu não escrevi recursos financeiros aqui, mas os recursos financeiros estão aqui. Se não tiver recurso financeiro, nada acontece, tá? Então, etapas para o sucesso do melhoramento. Então, a escolha dos genitores e o planejamento dos cruzamentos.
Então, a maior chance de desenvolver variedades superiores, pois vai, né, maximiza a utilização de genes desejáveis, tá? Então, essa escolha é muito importante. E se o melhorista errar, ele vai perder tempo, vai perder dinheiro, recursos humanos, vai ser muito prejuízo se ele errar nesses genitores, tá? Então, essa escolha ela tem que ser precisa. Então, as limitações e os entraves. A escolha inapropriada do germoplasma, né, dos pais corretos, e a perda de tempo e recursos financeiros, tá? Então, a primeira etapa da escolha dos genitores. A escolha dos genitores é a etapa mais importante e mais difícil a ser tomada pelo melhorista, uma vez que a decisão errada irá comprometer todo o êxito do programa. Porque um programa de melhoramento, pessoal, ele é longo, tá? Ele pode durar até 10 anos, 11 anos, 12 anos, tá? Então, ele precisa ser bem planejado e essa escolha dos genitores de forma acertada, tá? E eles não utilizam só, eles fazem vários cruzamentos, não utilizam só um, não, eles fazem vários. No dia de fazer esses cruzamentos, eles fazem vários cruzamentos, tá? Eles utilizam, por exemplo, uma mãe e ele cruza ela com outros possíveis pais, por exemplo, com 4 pais da mesma mãe, tá? Então, e fazem vários cruzamentos, e depois vão estudar esses filhos, e precisa gerar uma grande quantidade, né? Depois, para a população segregante, muitas plantas são necessárias. Então, vai depender de quê? Do número de caracteres, ou seja, das prioridades mais importantes que eles querem. Um exemplo aqui é a resistência à doença, a altura de plantas, o ciclo, se é precoce ou não, se as plantas vai ser alta ou baixa. Então, são várias características que são pensadas aí nesse planejamento. Então, exemplo aqui, para uma característica em F6 é necessário 2.904 plantas, tá vendo? Então, é por isso que não se pode errar. Então, a herança do caráter. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, a herança qualitativa, por exemplo, é de resistência a doenças, né? Que vai estar inserindo genes de resistência, tá? Geralmente, gente, inserir esse gene de resistência num programa de melhoramento é muito difícil. Por quê? Porque quando se insere, né, faz um cruzamento, vai pegar aqueles alélos desejáveis, mas junto deles vai vir muitas coisas indesejáveis. Porque os genes de resistência geralmente estão nas espécies silvestres. Então, vai vir muita coisa ruim ali. Elas não são produtivas, elas têm um gosto ruim, elas são amargas, sabe? Vem várias coisas ruins junto. Então, por isso que deve se pensar bem na escolha desses pais. E a quantitativa. Então, quantitativa, dificuldade de cruzar, né, os pais 2A2 para se obter o híbrido F1, tá? Para essas características quantitativas de produção, de altura de planta, de ciclo, tá? Então, precisa olhar os descendentes F1 e ver se foi bom, tá? Então, pode ser feito o teste de DNA, tá? Então, essa ferramenta do uso dos marcadores moleculares, né? Que para se fazer o teste de DNA, né, vai se usar os marcadores. Então, através desses marcadores que eles, né, descobrem os alelos desejáveis. Então, os programas de melhoramento, as multinacionais, elas já têm esse genoma, né, sequenciado totalmente ou parcial, tá? Não precisa ser total, pode ser parcial também. Pequenos pedaços, então eles sabem qual cromossomo que está o alelo, né, o loco e os alelos, quais são os alelos e qual alelo que carrega uma determinada característica, por exemplo, de resistência à doença, de altura de planta, de tamanho de vagem, Então, isso está nos alelos, e isso é visto pelos marcadores moleculares, tá? Então, o programa de melhoramento top agora, hoje, não funciona sem as ferramentas moleculares, tá? Sem um ótimo laboratório de genética. Então, e o germoplasma disponível? Então, pais diferentes vai ter maior variação, né, em F2, porque eles vão segregar, tá? No F1 estarão todos iguais, porque eles serão, né, híbridos, mas em F2 eles vão segregar muito de forma diferente, tá?
se os pais for muito diferentes, se for uma base genética larga aqui nesses dois pais. Se tiver dúvida, vocês perguntam depois lá no grupo. E a próxima aula eu farei, aula de sexta agora, eu farei pelo Google Meet, tá? Continuando, seleção de genitores. Um exemplo aqui para o desenvolvimento varietal em soja. Então, desenvolver novas variedades, né, de soja. Então, os genitores precisam ser agronomicamente superiores e adaptados à região do cultivo, tá? Então, o que significa isso? Se o melhorista for fazer o melhoramento de soja aqui para a região do Cerrado, né, aqui para o estado do Tocantins, ele tem que pegar cultivares adaptadas aqui na região, ok? Ele não pode trazer uma lá do Rio Grande do Sul, não, porque ela não vai se adaptar ao fotoperíodo e às temperaturas daqui do Tocantins. Precisa ser uma já adaptada aqui. Então, o uso do germoplasma exótico, que eles podem pegar uma adaptada e outra não adaptada, né? Aí vai atrasar a obtenção de variedades superiores, né? Ele vai fazer, mas vai demorar mais, tá? Eu coloquei as fotos aqui da soja. Então, pode-se fazer um cruzamento teste, tá? Então, qual o objetivo do cruzamento teste? Então, é conhecer o genótipo de uma planta que eles não sabem, tá? Então, o cruzamento entre um indivíduo de genótipo desconhecido com um indivíduo homozigoto recessivo. Então, um indivíduo homozigoto recessivo que eles conhecem e o outro desconhecido então, eles sabem, o exemplo que eu estou dando aqui, ó, as ervilhas de milho. Então, ele sabia que a planta que produzia o grão, né, a semente verde, ela era recessiva, azim. Que aqui ele colocou V, né? Vzinho de verde. Então, o verde recessivo era Vzinho recessivo. E a amarela, ela é dominante, tá? Então, ela pode ser dominante o quê? Homozigoto dominante ou o heterozigoto. Então, esse fenótipo aqui é igualzinho, não é? Então, ele é o fenótipo dos descendentes, tá? O fenótipo, ou seja, as plantas que a gente vê lá no campo, depois que a planta produziu, desse F1, é possível saber qual o genótipo do progenitor que manifesta o alelo dominante, tá? Então, nesse caso aqui, se eles cruzarem, se cruzou, né, com a planta amarela, de semente amarela, aí a gente vai ver a proporção que segregou. Se segregou 50%, se não, o resultado deu 50% de semente amarela, 50% de sementes verdes, então ele era um heterozigoto, tá? Porque cruzou com um homozigoto recessivo. Aqui, então, cruzou com um homozigoto recessivo e ele não sabia o outro, tá? Mas se todos os filhos veio semente amarela, que é dominante, então ele sabe que esse era um homozigoto dominante. Tá? É facinho de ver isso no campo. Só que demora o tempo, né, de fazer e esperar essa planta se manifestar no fenótipo. Esse exemplo aqui é melhor para vocês entenderem. Então, ó, continua a mesma coisa, o cruzamento entre o indivíduo de genótipo desconhecido com o indivíduo homozigoto recessivo. Então, o exemplo da cor da flor da soja. Então, isso é um marcador molecular, um marcador, tá, gente? Um marcador. Então, planta de flor branca, ela é homozigoto recessivo. Aqui, o azim, tá? E a de flor roxa é homozigoto dominante. Só que no heterozigoto, esse roxo vai predominar. Então, eles precisam, então, a planta de flor roxa, ele não sabe se ele é azão ou azim, que eu coloquei aqui na tabelinha, no quadro de Punnett, para exemplificar. Então, através dos descendentes, né, de F1, através desse F1, a gente sabe quais eram os pais. Então, se ele era heterozigoto, ele vai dar 50% de azim com flor roxa e 50% de azim com flor branca, tá? Então, aqui a gente sabe que ele era um heterozigoto. Se eu cruzar um homozigoto recessivo, ou seja, duas linhas puras, tá? Azim com azão, os filhos, né, o F1, serão todos heterozigotos. Então, todas as plantas serão roxas,
Então, muito fácil de ver no campo. 50% branca, 50% roxa. E aqui todo mundo flor roxa, tá? Então, isso é um cruzamento teste. Quando não se sabe o pai, tá? Se esse pai é heterozigoto ou se ele é um homozigoto dominante. Então, vamos lá. E o que é cruzamentos convergentes? Tá? Então, são cruzamentos em que a distância genética entre os genitores é pequena, tá? Que é no caso que eu falei para vocês da base genética larga ou estreita. Se ela for base genética estreita, né? Por exemplo, que eu já mostrei em outras aulas para vocês, daquele triângulo para baixo, tá? Então, é quando ele é estreito. Então, os genitores são aparentados, tá vendo? Então, eles são variedades muito boas, mas que já perderam muitos alelos. Então, eles estão tudo parentes, eles estão cruzando parente com parente. Então, essa variabilidade é pouca. Esse vigor aí do híbrido será menor, tá? Então, a progênie apresenta moderada a baixa variância genética. Por quê? Porque já se perderam muitos alelos. Se eles são parentes, não terá muita variabilidade. Então, envolve variedades superiores, elas são todas superiores, todas muito produtivas, mas elas são, né, por exemplo, primas. Prima primeira, prima segunda, são parentes. Então, envolve o mesmo grupo de maturação, tá? Então, elas já estão, né, com o mesmo grupo de maturação, com o mesmo hábito de crescimento. Então, esse cruzamento vai incluir esses divergentes, né? Convergente, quer dizer, convergente. Pode ser uma variedade adaptada com outra variedade adaptada, ou uma variedade adaptada com uma linhagem elite. Então, o que é linhagem elite? É aquelas que foi desenvolvida no programa de melhoramento, mas que ainda não foi lançada, tá? Porque durante um programa, eles lançam uma, mas como eles fazem muitas plantas, eles obtêm muitas plantas boas, então elas são chamadas de elite, tá? Ela está pronta para ser lançada ou pronta para ser usada nos programas de melhoramento, tá? Para cruzar novamente com outras. Ou pode se cruzar uma linhagem elite com outra linhagem elite. Então, exemplo aqui, eu coloquei o arroz, né? Que é uma planta autógama, tá? Mas pode ser soja, pode ser outra planta. Então, cruzamentos divergente, tá? A gente estava vendo o convergente, agora é o divergente, tá? Diferente, reto cruzamento. Então, é o cruzamento de um híbrido de F1 com um dos tipos parentais. Então, a prole de tal cruzamento é chamada de geração de reto cruzamento. Então, eu pego o F1 e cruzo com um dos pais, tá? Então, a finalidade é identificar os alelos recessivos, ok? Então, a grande distância genética entre os genitores, né? Vai ocorrer essa grande distância genética. E vai ocorrer a interação de alelos de um mesmo gene. Eles vão estar interagindo. As populações segregantes apresentam grande variabilidade genética e baixa e moderada performance, tá? Se essa base genética for estreita, ele não vai ter uma alta variabilidade. Vai ter essa baixa performance aqui. Porque está cruzando com um que tem umas características, um muito bom com um, né? Por exemplo, que tem um gene de resistência. Então, aquele que se for um exótico ou um silvestre que tem o gene, então vai vir muitas características ruins. Por isso, baixa e moderada performance. Aí eles vão retrocruzar com quem? Com o pai bom, altamente produtivo. E vão retrocruzando, tá? E vão retirando aqueles, lembra da endogamia? Muito, se tiver perdas aí por endogamia, eles vão descartando essas plantas. Então, pode incluir genitores não adaptados à região de cultivo, tá? E eles utilizam para isso aqui os marcadores moleculares, tá? Que eu vou mostrar quando eu falar de melhoramento, como que eles utilizam os marcadores moleculares para facilitar nesses cruzamentos aí divergentes. Então, aqui, ó, uso de marcadores moleculares, né, na seleção dos genitores. Então, podem ser utilizados para estimação da distância genética entre os genótipos e para orientação do melhorista na escolha dos genitores. Então, determinar os heterozigotos e os locos
com alelos favoráveis em homozigose. Então, ele sabe se a planta é homozigoto, se ele é heterozigoto, ele sabe o alelo, o tamanho desse alelo, tá? Se ele é um 150 e o outro 155, ou se ele é um 170, 170, por exemplo. Se tiver dois alelos do mesmo tamanho, ele vai se expressar apenas como um, tá? Então, ele é um homozigoto. Então, verificar a frequência alélica, né? Quais as frequências alélicas, se eles aparecem em grande quantidade ou não. E quais são esses alelos. E a predição, né? Prever. Predição do comportamento dos híbridos com base na distância genética entre esses genitores, tá? Então, se a distância genética for maior, se eles tiverem alelos diferentes, muitos alelos, terá uma maior variabilidade. Então, em programas de retrocruzamento, pode facilitar na escolha dos genitores doadores com uma pequena distância genética do genitor recorrente. Então, eles conhecem esses alelos, tá? Então, a importância da seleção dos genitores. Por exemplo, em soja. Então, muitas características estão ligadas. Então, a indehiscência da vagem, por exemplo, que é quando maduro não se abre naturalmente, tá? Isso aqui é uma característica, né, desejável, precisa ser inserido. Resistência a doenças, hábito de crescimento determinado, tá? Então, as plantas precisam ter tudo o mesmo porte, tá? Não pode ela continuar sempre crescendo, ela tem que crescer um certo tamanho e parar, tá? E que possibilite o quê? A colheita mecanizada. Então, o tipo do ciclo, se essa planta vai, né, se ela é precoce, se ela é tardia. E plantas que tolerem condições adversas, né? Por exemplo, as plantas aqui do cerrado, né, que precisam tolerar altas temperaturas. E o nosso fotoperíodo aqui, que é diferente do fotoperíodo do sul. Então, os genitores potenciais são variedades comerciais, linhagens elite ou linhagem com características específicas. Então, essas variedades comerciais, então, elas são utilizadas para substituir as variedades em uso, tá? Qual o exemplo que eu dei? Se uma perdeu uma resistência, eles vão utilizar ela para fazer os programas de melhoramento e inserir gene de resistência nela, porque ela já é conhecida, adaptada, né? Os produtores conhecem e é altamente produtiva, tá? Então, variedades comerciais são a primeira opção como fonte de genitores, tá, gente? Então, pegar as que já está no mercado e as comerciais, e que tenham uma boa produtividade, né? Então, outras características de interesse, tá? De tamanho, de precocidade, de altura de planta, para trabalhar com ciclo mais curto ou mais longo, dependendo do interesse do melhorista. Linhagens elite. Então, são as principais linhagens do programa de melhoramento. Então, não lançadas, tá? Linhagem elite são as principais, as top, só que não foram lançadas. E que podem ser utilizadas para se lançar ou para fazer outros programas de melhoramento. Então, pode resultar na eliminação de população segregantes. Então, linhagens com características específicas são aquelas, né, linhagens que não possuem bom desempenho, por exemplo, não possuem boa produtividade, mas elas possuem, né, portadora de uma ou mais características de interesse específico, tá? Vou tirar esse daqui. Então, BAG. Os BAGs, ou Banco Ativo de Germoplasma, então, são excelentes fontes de variabilidade. Então, os programas de melhoramento, eles mantêm os seus bancos ativos de germoplasma, tá? É lá que eles pegam essas plantas para fazerem o seu melhoramento genético. E a segunda etapa de obtenção do híbrido? Após a escolha dos progenitores, né, os pais, define-se como será como será formada a população híbrida, ou seja, qual a proporção desejada de alelos de cada um dos pais, tá? Então, eles precisam reconhecer esses alelos. Então, o cruzamento simples, ele é mais usado. Então, o híbrido simples, pega-se dois progenitores, né? Dois pais. Pega o pai 1, cruza com o pai 2, vai obter a geração F1.
Então, esse F1, ele tem 50% de alelos do pai 1 e 50% de alelos do pai 2, né? Pega um alelo do pai e um alelo da mãe. O cruzamento duplo. A contribuição média de cada genitor é 25%. Então, por que 25%? Se eu pego um pai 1 e cruzo com o pai 2, eu tenho, né, 50% de cada um. E aí eu fiz um outro cruzamento, pai 1 com pai 2, cada um carrega 50%. Só que se eu cruzo o F1 desse primeiro aqui com o F1 desse primeiro, aí eu vou ter um cruzamento duplo, tá? Um híbrido duplo com 25% dos alelos de cada um dos pais, tá? E o cruzamento triplo. Isso aqui é muito utilizado no exemplo do milho híbrido, tá, gente? Então, o milho híbrido triplo cruzou um pai 1 com o pai 2, gerou um F1. Aí pegou esse F1 e cruzou com o terceiro pai, o pai 3. Então, o pai 1, ele vai ter esse híbrido, esse que pegou o F1 e cruzou com o pai 3. Ele vai ter 25% do pai 1, 25% do pai 2, aqui atrás, e 50% do pai 3, tá? Então, isso é o híbrido. Então, o milho híbrido é superior aos cultivares comuns, tá? O híbrido, por quê? Devido ao vigor híbrido. Então, o híbrido simples, ele é o mais vigoroso e o mais produtivo, mas ele é mais difícil de obter semente, né? Então, ele é mais caro. Então, é utilizado duas linhagens, né, endogâmicas. Então, o pai 1 que cruzou com o pai 2 gerou o híbrido simples. 4 linhagens endogâmicas, então utilizou 4, né? Pai 1 vezes pai 2 e outro pai 1 vezes pai 3 e pegou os F1 desses dois cruzamentos e gerou o híbrido, criou o híbrido duplo, tá? É um pouco mais barato que o milho híbrido simples e também muito produtivo. Então, 3 linhagens endogâmicas. Então, é aquele exemplo que eu mostrei do híbrido triplo. Pai 1 vezes pai 2, pega o F1 desse aqui e cruza com pai 3. Então, vai ter o híbrido triplo, tá? Nesse caso, gente, dos híbridos, o produtor precisa sempre comprar as sementes todo ano. Porque se ele pegar um, fala, nossa, mas produziu muito, eu vou pegar essas sementes e guardar para plantar o ano que vem. Ele vai plantar, só que ele vai segregar e vai cair muito a produção dele. Porque vai estar segregando e na geração F3 vai cair mais, na 4 vai cair mais a altura de planta e produção, tá? Então, exemplo aqui do histórico do milho híbrido. Então, antes de 1930, né? O tipo de reprodução do milho é polinização aberta. Então, nessa época tinha baixa produtividade, tá? Não era utilizado, né, os híbridos. Era o milho comum plantado e colhido, mas com baixa produtividade. Entre 1930 e 1960, já começou o trabalho com os milhos híbridos, né? A hibridação. Então, cerca de 28% de milho híbridos eram plantados. E já teve uma maior produtividade, tá? Depois de 1960, que já veio o pacote tecnológico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e adubação, plantio e monocultura. Então, eles já desenvolveram o milho híbrido simples, o que levou ao aumento de 50%, né, em relação às variedades de polinização aberta. Então, era plantado metade do milho comum e metade do milho híbrido simples, tá? E na década de 90, então, veio os híbridos para a região do Cerrado, tá? Então, já teve um outro ganho de produtividade, tá? Aqui nessa região do Cerrado. Então, de 1.500 a 1.800 quilos por hectare. E após 2004, né, na década do ano 2000, né, esses milho híbrido do Cerrado, através do melhoramento genético, ele já veio a ter alta produtividade. Então, de 4.200 quilos por hectare é a média deles, tá? Então, o Brasil hoje já produz milho em todas as regiões com alta produtividade. Então, aqui na terceira etapa, conduzir a população segregante, tá?
Então, os métodos de melhoramento envolvendo hibridação se diferenciam de acordo com o modo de condução da população segregante. Então, a TF2 é tudo igual, tá? Só vai mudar o método do melhorista que ele quer conduzir, mas a TF2 é tudo igual, né? Escolher os pais, cruzar e estudar a população segregante em F2, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o ciclo da soja. Então, a grande diversidade de ciclo, tá? Os cultivares disponíveis no Brasil têm ciclo entre 100 e 160 dias, tá? No caso da soja. E a classificação desse ciclo, então, ela é de ciclo precoce, semi-precoce, ciclo médio, semi-tardio e tardio, tá? Então, os estádios fenológicos da soja, então, nós temos o V, que significa vegetativo, e os R's, reprodutivo, tá? Então, no estágio de crescimento, que é o V, vegetativo, e reprodutivo o R. Então, o VE, por exemplo, essa primeira aqui, ó, estado de plântula, né? Então, ela está no estágio de emergência, tá? Quando passa por reprodutivo, então, o R1 é o início do florescimento. Essa planta aqui, que eu estou passando o mouse, ela é no estágio reprodutivo de florescimento, né? De pleno florescimento, um R2. Essa outra aqui, maior, que está no R5, está no início de enchimento das sementes, tá? E o estágio R8, né? É o estágio, né, de maturação plena, tá? Só para... estádios fenológicos da soja. Então, a fase mais crítica da soja está aqui, ó, tá? Que ela já está grande, R1 e R2, que é o início do florescimento e o pleno florescimento. Então, a fase mais crítica para quê? Então, não pode faltar água. É mais crítica se ela tiver um ataque de doenças, né? Ou de praga, ou de doenças. É a fase mais crítica, porque ela não vai conseguir, se ela perder em flor, ela não vai conseguir encher os grãos e vai afetar o que? A produtividade, tá? Então, a fase mais crítica é essa de florescimento, tá? Início do florescimento e pleno florescimento. Então, ela tem que ser monitorada constantemente para que não ocorra nada aí, ó. Não, tem que estar bem adubada, não pode faltar água, não pode ter ataque de pragas, para se ter uma ótima produção no final, tá? Então, esse é o último slide. O próximo eu vou falar sobre o retocruzamento, ok? Então, bom estudo para todos.